Boa noite, paz do Senhor. Estou me sentindo assim um pouquinho distante de vocês. Eu gosto de estar mais pertinho, mas vai dar tudo certo. É um prazer estar com as irmãs e ainda para tratar de algo que a gente gosta, né, de falar, que é da palavra do Senhor, e também de temas que a gente já costuma abordar um pouco, por causa da linha que a gente ministra, né, na área de aconselhamento, restauração. Eu estou aqui com a minha mãe, dá um tchauzinho aí. Essa jovem senhora, que além da minha mãe é nossa intercessora fiel, e eu sempre costumo brincar, né, que mesmo que eu não convide, ela se convida para ir. Então ela já sabe praticamente de todas as agendas, ela diz, eu vou. Então, tá bom, né? Não tem o que eu fazer. Mas é um prazer poder estar com ela e eu acredito que ela fica ali também intercedendo por nós. Eu confesso que quando eu olhei o tema, amém, melhorou aqui para mim também. Eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que é um tema que, apesar de nós já ouvirmos falar tantas vezes, mas eu como pastora e lidando com pessoas, o que eu percebo é que nós sabemos que precisamos continuar seguindo, prosseguindo, sabemos que o Senhor nos chamou para viver coisas novas, para avançar, mas há uma distância enorme entre o que a gente sabe e o que a gente consegue viver. E o que eu percebo é que é uma grande dificuldade no meio da igreja, não só dessa aqui, irmãos, eu falo no geral, mas uma grande dificuldade das pessoas realmente viverem o que a palavra afirma, o que a palavra diz. E a palavra diz exatamente isso, que nós devemos deixar para trás tudo que ficou e prosseguir, para o alvo. Então eu quero ler com você, eu acho que o texto que talvez até vocês leram, que é Filipenses, capítulo 3, primeiro, mas nós vamos pontuar umas outras coisas, mas eu quero começar lendo esse texto. Filipenses, capítulo 3. É Fernanda ali, gente? Meu Deus, só Deus para fazer essas coisas. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Eu quero que você abra e acompanhe a leitura comigo, amém? Diz assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, leia comigo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode ler comigo o versículo 13, do jeito que está na sua tradução? Vamos lá. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Existe um caminho diante de mim e de você. Pode ficar à vontade. Pode, deve. Mas quando eu comecei a orar e pedir direção do Senhor acerca do tema, foi me passada essa referência, mas eu costumo orar para perguntar para o Senhor de fato onde é que Ele quer chegar e o que é que Ele quer fazer, qual é a areazinha que realmente Ele quer entrar, nas nossas vidas. O Senhor começou a me lembrar de algumas pessoas na Bíblia, de alguns personagens na Bíblia, e eu quero te dar alguns exemplos de pessoas que elas não permitiram que o passado que elas tiveram alterasse quem elas eram e alterasse a forma delas encararem o futuro.
E há um tempo atrás, eu acho que no comecinho desse ano, se eu não me engano, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre a história de Noemi, Ruth e Orfa. Eu acredito que você conhece. Conhece? Todo mundo, a história de Ruth, Noemi e Orfa. E Deus começou a trazer para mim como elas três se comportaram diante da mesma situação que enfrentaram. Porque você concorda comigo que as três passaram por situações muito difíceis? Amém? As três tiveram que lidar com, acho que é a maior dor, né, de todo ser humano, que é a dor de perder alguém. Quando Deus falou isso ao meu coração, eu fui pesquisar, eu gosto muito de ler, de pesquisar, e eu encontrei que a dor do luto é uma das piores dores para qualquer pessoa, uma das piores dores para qualquer pessoa. E nós estamos diante de três mulheres que tiveram que enfrentar a dor do luto, né? Noemi perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, Ruth perdeu o esposo e Orfa também perdeu seu esposo. E aí, depois que elas estão as três na mesma situação, a Bíblia diz que Noemi decide dar assim uma nova direção para a sua vida. Ela acorda num belo dia e eu acredito que ela fica imaginando ali, não, eu preciso avançar, eu preciso sair dessa situação, eu preciso sair desse ambiente, e ela decide então mudar de lugar. Ela estava em Moabe, ela decide voltar para sua terra de origem, que era Belém. Quando ela decide voltar, ela conversa ali com as duas e diz: olha, vocês querem ir comigo, eu estou voltando para minha terra, e se vocês quiserem ir, vocês serão bem-vindas. E aí a Bíblia vai dizer que as três começam uma viagem. As três começam justamente a deixar, né, o passado para trás, ou tentar deixar o passado para trás, e elas começam a prosseguir. Só que no meio do caminho, diga no meio do caminho, não, diga melhor, no meio do caminho, algumas coisas começam a acontecer. Noemi se lembra de algo. Noemi olha para suas 2 noras e ela pensa assim: eu não tenho o que fazer por elas. Eu não tenho mais idade para casar. Eu não tenho mais idade para engravidar de novo, para gerar um novo filho. E elas esperarem até o meu filho crescer para casar com elas. Então não vai dar certo essa história. Eu vou seguir minha viagem sozinha e eu vou deixar essas meninas voltar para a casa delas, para os pais delas, até porque elas ainda eram bem jovens, elas podiam começar uma nova história. E aí, interessante que ela vai dizer isso, ela vai insistir com elas duas, só que a Bíblia vai dizer que Orfa, ela ama Noemi. Nós vamos perceber isso lendo o texto, eu não li aqui, mas você pode ler em casa. Você vai perceber que havia ali um elo, havia uma ligação, havia um amor entre elas. Eu acredito que Noemi devia ser uma ótima sogra, porque se ela não fosse, não ia haver tanto choro na hora que Orfa decide largar ela. A Bíblia vai dizer que ela dá um beijo, e Noemi, ela chora junto com Noemi, mas ela volta para onde? Para a sua terra. Ela volta para o seu passado. Ela não consegue deixar o passado. Ela não consegue romper, ela não consegue abrir mão do seu passado e começar e trilhar por um caminho de novidade. E ela vai embora. Ruth olha para Noemi e diz, Noemi, aquela frase célebre que as pessoas acabam usando para falar de casamento, mas que na verdade é uma declaração de uma nora para uma sogra. E ela diz: não vou te deixar. Não insista comigo para eu te deixar, porque eu não vou te deixar. Para onde você for, eu vou. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e a gente está junto nessa até o final. E elas continuam caminhando. Mas algo que me chama a atenção é que quando elas colocam o pé em Belém, a Bíblia vai dizer que várias mulheres
Ao olhar Noemi, vem gritando o nome de Noemi. Elas começam a dizer: Noemi, Noemi, né? Afinal, muitos anos se passaram e elas não viam Noemi já tinha um bom tempo. E elas começam a gritar por Noemi. Mas quando Noemi ouve, no ouvidinho dela, o nome dela sendo gritado e celebrado e festejado por aquelas mulheres, eu não sei se você já percebeu a reação que Noemi tem. A reação que o texto vai dizer que Noemi tem é a seguinte: não me chamem de Noemi, me chamem a partir de hoje de Mara. E você sabe qual é o significado de Mara? Amarga, amargura. E ela começa a dizer: não me chama de Noemi. Eu não sei se você já percebeu, mas o texto vai dizer que ela começa a uma espécie de lavar sua alma ali, porque ela começa a colocar para fora tudo que ela guardou, talvez por anos. E ela começa a dizer: porque a mão do Todo-Poderoso se derramou sobre mim, e eu não sei porque que ele fez isso. Na verdade, ela está dando ali um grito de revolta, né? De dor, de choro. E Deus começou a ministrar o meu coração acerca dessas 3 mulheres. Uma, que é órfã, a primeira, não consegue continuar na caminhada. Ela para no meio do caminho e decide voltar atrás. Outra consegue até caminhar, mas quando ela chega num determinado ponto, e eu quero frisar isso, porque não era só, irmãos, voltar para Belém. Voltar para Belém, na verdade, ativou na memória de Noemi muita coisa. Você concorda comigo? Não foi uma simples mudança, não foi uma simples viagem. Eu acredito que quando Noemi põe o pé em Belém, ela se lembra: meu Deus, eu saí daqui casada, eu saí daqui com os meus filhos, eu saí daqui por causa de uma crise, e a gente foi tentar uma vida melhor em outro lugar, mas na verdade a vida nos pregou uma peça, porque eu acredito que eles não imaginavam que isso fosse acontecer. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam ali, pensando em mudar a vida, a primeira tragédia, o marido morre. Depois, os 2 filhos morrem. Não existem situações que são assim na nossa vida? Coisas inesperadas. E eu imagino que quando Noemi volta para aquele lugar, ela está voltando, preste atenção no que eu vou lhe dizer, ela está voltando para o ponto do trauma. Ela está voltando para o lugar onde a memória dela ia ser ativada e ela começar a lembrar de muita coisa do passado. Então ela tem uma reação de, sabe, eu preciso colocar isso para fora. Mas Ruth, eu acho interessante Ruth, porque Ruth está diante de um caminho totalmente novo, porque aquela terra não era a terra dela, era a terra de Noemi. Ruth era moabita. Então ela está diante do novo. Ruth também sofreu por causa do luto. Ruth também tinha todos os motivos para se revoltar com Deus. Ela também tinha todos os motivos para ficar meio que atrofiada no meio do caminho, mas Ruth nos dá um exemplo incrível, queridas. Ruth é alguém que diz assim: olha, eu tive um passado extremamente doloroso, eu sou uma estrangeira, eu sou uma moabita, eu não sou do meio desse povo, eu perdi meu marido, eu não tenho agora nem o que fazer, porque naquele tempo ser estrangeira e ainda ser viúva era uma realidade muito difícil dentro daquele contexto histórico. Mas Ruth, ela decide prosseguir. Ruth olha para todo aquele cenário que ela vivenciou, e eu imagino que ela deve pensar assim: exatamente, o passado eu não tenho mais como alterar, o que aconteceu, aconteceu, eu não tenho como mudar o fato, eu não tenho como ressuscitar o meu marido, eu não tenho como mudar muitas coisas que aconteceram, mas eu tenho
como prosseguir, dar continuidade, mesmo com esse passado cheio de dor, mesmo com esse passado cheio de traumas. E Ruth então consegue mudar, irmãos, na verdade, toda a trajetória dela. E você, se já leu o livro de Ruth, você sabe que Ruth começa falando de dor, de tristeza, de perca, de luto, mas o final da história de Ruth, você já viu como acaba? Você já percebeu como se encerra? Se encerra com festa, querido. Se encerra com casamento. Quando que Ruth, na cabeça dela, imaginou que ela fosse casar de novo? Porque uma das coisas que não passa na cabeça de uma mulher que acabou de perder o seu marido é casar de novo. Você concorda comigo? Dificilmente, irmãos. Porque naquela hora de tanta dor, de tanta angústia, a pessoa não tem cabeça para pensar em refazer a sua história. Então eu acredito que Ruth não saiu de Moabe pensando assim: eu vou me fazer em Belém. Eu vou logo arrumar um coroa cheio do dinheiro para me bancar e pronto. Agora, não, ela não foi pensando isso. Ela não entra, a Bíblia vai dizer que ela entra no campo de Boaz, ela entra por acaso. Ela nem sabia quem era Boaz. Mas a Bíblia vai mostrar que ainda que Ruth não soubesse, havia alguém maior do que ela conduzindo a sua história. Ainda que talvez Ruth não percebesse, o que nós vamos entender olhando para a história é que havia a mão do Todo-Poderoso, ela mandarás, conduzindo Ruth para um futuro que estava intacto diante dela. E eu já quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Talvez o seu passado está todo deteriorado. Talvez o seu passado foi de derrota, de fracasso, de dor, de luto, de perdas. Mas eu preciso lembrar você: o teu futuro está intacto. O teu futuro está novinho em folha. Porque se tem uma coisa que nem o homem e nem Satanás consegue acessar, é o teu futuro. Por quê? Porque o teu futuro está na mão do Senhor. O teu futuro está na mão do Senhor. Eu estava pensando em algumas coisas e eu encontrei um livrinho lá em casa chamado A Cura das Memórias. Alguém já ouviu falar? Eu tenho tipo uma bibliotecazinha e tem vários livros. E aí ontem eu sentei à noite, comecei a orar, e eu falei: Senhor, me dá uma direção. E aí meus olhos bateram nesse livro, um livrinho, esse aqui, bem antigo já, e já estava lá até meio que esquecido, esquecido de mim, mas não do Senhor. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração que era para eu ler. E eu peguei o livro, comecei a ler algumas coisas, e como o Senhor falou comigo, como o Senhor ministrou ao meu coração. É uma pessoa, ele trabalha com aconselhamento, com restauração também. Um livro fino, mas um livro muito profundo. E uma das coisas que ele começou a falar no livro, ele começa a tratar sobre o assunto das nossas memórias. E aí eu comecei a pensar, e ele disse assim: Deus tem memória. Você sabia disso? Deus tem memória. E nós também temos uma memória. E ele começou a trazer algo que é fantástico, que eu não sei se você já parou para analisar, mas de todos os órgãos, né, todos os órgãos do nosso corpo, na verdade, eles funcionam de uma forma extraordinária. Mas se tem algo que ainda é um mistério, até para a ciência, é a memória, é o nosso cérebro. Mesmo com muitas pesquisas feitas, muitos estudos elaborados, na tentativa de descobrir como funciona, eles não conseguem acessar ainda algumas coisas. Eu acredito que não vão conseguir mesmo, porque as coisas descobertas é para nós e para os nossos filhos, mas as encobertas é para o Senhor. Então tem coisa que Deus não faz questão de revelar mesmo. Mas ele começou a falar algumas coisas e eu quero chamar a sua atenção para isso.
Eu não sei se você tem essa noção, mas estudos comprovam que antes mesmo de uma criança falar, ela já pensa. Antes mesmo de uma criança falar, ela já está pensando, aprendendo e lembrando. Você vai entender onde eu quero chegar. E mais, elas se lembram de uma variedade de coisas específicas muito antes de poderem falar. Você sabia disso? Quantas mães nós temos aqui? Eu tenho duas, uma de 10 e uma de 1 ano e 9 meses. Mas a de 10 se chama Samira. E na época que eu tive Samira, na verdade eu fui grávida para Brasília, eu morei um tempo em Brasília. E eu fui para uma base missionária na época, e qual não foi meu espanto, quando eu cheguei na base, descobri que eu estava grávida. Eu tinha perdido um bebê, antes de Samira, com 5 meses da gestação, meu útero não conseguia suportar, e aí eu tive, um aborto espontâneo. E a médica me disse, olha, daqui a mais ou menos uns 4 ou 5 anos, você pensa em engravidar de novo, quando você quiser engravidar, você volta aqui, a gente vai fazer um tratamento, quando você engravidar, você vai voltar aqui de novo, a gente vai fazer uma costura no seu útero, aquela coisa toda. Aí eu falei, então tá bom, eu não queria ter filho mesmo ainda, acabei de passar por um trauma, Quantas mulheres aqui que já passaram por um processo de aborto sabem, o quão doloroso é. Então eu não fazia planos de engravidar de novo, não naquele momento. E aí eu viajei. Quando eu viajei, comecei a enjoar aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, isso deve ser a água dessa terra, porque não é possível que eu esteja grávida. E aí fiz o exame de farmácia, deu positivo. Eu disse, não, meu Deus, não. E aí fiz o exame de sangue positivo. E aí eu me espantei com aquilo, mas fazia parte do plano de Deus. Lembre-se sempre do que eu falei aqui no começo. O teu futuro está garantido nas mãos do Senhor. E Ele sabe como conduzir a sua história. E eu disse, meu Deus, um filho numa altura dessa do campeonato. Mas Deus sabia o porquê. E eu lembro, irmãos, que irmãs e um irmãozinho que está ali, quando eu estava, acho que com 4 ou 5 meses, eu passei novamente pela experiência de começar a sentir dor e sangrar, e pensar que ia perder o bebê. As lembranças voltaram, novamente. Meu Deus, eu vou passar tudo de novo, eu vou enfrentar tudo de novo. Mas Deus é Deus de novidade. O final foi que Deus, restaurou, e ela nasceu perfeita. Mas quando eu estava com, acho que uns 4 a 5 meses, a médica um dia conversando comigo, ela disse assim, você sabia que esse bebê já escuta dentro da sua barriga? Aí eu falei, acredito que sim. Aí ela disse, pois ele já escuta. Então a partir de agora, comece a conversar. Cante para esse bebê. Não sabia o que era ainda. Cante para esse bebê, converse com esse bebê. Aí eu disse, será mesmo? Meio incrédula. Eu disse, tá bom. O certo, eu até anotei aqui esse testemunho, quando eu estava fazendo, eu parei e comecei a me lembrar disso. O certo é que a partir dessa fala, dessa médica para mim, eu comecei a cantar todos os dias a mesma música na hora que eu ia deitar para dormir. Eu e meu esposo. Todas as noites nós cantávamos a mesma música. Só que eu esqueci, irmãos, da fala da médica. Eu esqueci, eu fazia porque virou já uma rotina. Eu passava a mão na minha barriga, meu marido também, e a gente ficava cantando uma música antiga. Nem lembro o nome do ministério. Mas eu sei que ela dizia um trecho, ela dizia assim, atrai o meu coração, atrai o meu coração. E eu cantava isso a noite inteira, até pegar no sono. E aí eu lembro que quando ela estava prestes a nascer, eu lembrei dessa informação da médica. E eu falei, eu vou fazer um teste. E eu vou ver se essa médica estava falando a verdade mesmo. Irmãos, qual não foi a minha surpresa quando a Samira nasceu? E eu lembro de um dia, nenê, já nasce berrando, chorando. E a gente lá em Brasília sem conseguir botar ela para dormir, aquela confusão.
E eu comecei a cantar a música. E alguns médicos dizem, olha, o bebê quando ele nasce, ele não vê, ele enxerga tudo só como uma névoa, depois que a visão vai clareando e tal. Eles falam as coisas que eles têm que falar, porque eles não conhecem os mistérios de Deus. Mas eu comecei a cantar, e eu e meu esposo paramos na mesma hora, nós dois. Porque assim que a gente começou a cantar essa canção, ela parou de chorar instantaneamente. E ela começou a virar assim, sabe? Como o bebê faz a cabeça, tipo, para procurar de onde estava saindo esse som. E naquela hora eu disse, meu Deus, ela está lembrando da música. Para alguém que nunca viveu essa experiência, pode dizer, Paloma, que besteira, que doidice. Para alguém que não é mãe ainda, vai dizer, não acredito, só acredito vendo. Você vai ter seu filho, você vai ver. Mas para mim, na hora, eu disse, meu Deus, é verdade. E aí, a gente passou um ano, todos os dias, nós cantávamos essa canção para ela dormir. E a gente espalhou isso lá no seminário na época, e todo mundo ficava assim, meu Deus, é verdade, porque ela podia estar chorando. E quando a gente começava a cantar essa canção, às vezes eu nem cantava, irmãos, às vezes eu só fazia assim, e ela ia parando, e pegava no som. E por um ano, nós passamos esse primeiro ano da vida dela cantando essa canção. E eu lembro que às vezes quando eu estava em algum lugar dando esse testemunho, ela era pequenininha, e às vezes ela correndo lá na igreja onde eu estava, e quando eu falava isso e eu cantava essa canção, ela parava onde ela estivesse, ela olhava lá para frente, porque ela sabia que eu estava falando dela. Paloma, por que você está falando isso? O que tem a ver você trazer esse testemunho? Eu quero que você entenda que, na verdade, existem muitas coisas que talvez estão dentro de você e que você nem sabe por que elas estão aí. Mas eu quero que você entenda que a sua memória tem um papel muito importante na sua vida. E quando você consegue utilizar essa memória para o bem, glória a Deus. O que você está querendo dizer mais ainda, Paloma? Eu estou querendo dizer que da mesma forma como lembranças positivas, elas podem te tornar uma pessoa, sabe, mais alegre, mais feliz, lembranças amargas têm o poder de te adoecer. A Bíblia vai dizer, você não precisa abrir, eu acho que anotei aqui, você pode só anotar para ler em casa. Filipenses no capítulo 1, versículo 3, eu fiz questão de anotar essa referência, porque está justamente dentro do livro que vocês escolheram, que é o livro de Filipenses. Olha só o que diz, é Paulo orando e dizendo assim, dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós, diga, recordo. E aí eu comecei a ler esse texto e achei interessante, porque Paulo vai começar a falar da alegria do coração dele quando ele se lembrava daquele povo. Por quê? Porque de alguma forma aquele povo serviu ele, aquele povo marcou a vida dele. Então todas as vezes que ele lembrava daquele povo, o coração dele se enchia de alegria. E aí ele está dizendo aqui, todas as vezes que eu lembro de vocês, todas as vezes que eu recordo vocês, o meu coração se enche de gratidão e eu começo a orar. Só que você sabe onde é que Paulo estava, irmão, quando ele escreveu isso aqui? Onde é que Paulo estava quando ele escreveu a carta de Filipenses? Na prisão. Paulo estava preso. Só que o texto está dizendo que mesmo Paulo estando preso, quando ele tinha aquela lembrança daquele povo, ele nem lembrava mais que ele estava preso. Sabe o que eu quero dizer para você? Paulo estava num ambiente de prisão, mas o ambiente não conseguiu
roubar a alegria do coração dele. Paulo estava dentro de um ambiente de hostilidade, de dificuldade, mas aquilo não foi capaz de roubar a essência dele. E eu acho interessante, eu não sei se você conhece pessoas assim, que você fica pensando assim, meu Deus, meu passado, ó que dificuldade, ó que luta. Aí quando você senta com elas, assim, meu Deus, meu passado não é nada diante dessa pessoa. Não tem? Gente que você conhece, que tem um passado cheio de trauma, de dor, sabe, de tanta situação, mas você olha para essas pessoas e elas te ensinam só com o semblante delas. Não tem gente assim? Que você diz assim, meu Deus, de onde essa pessoa tira essa força toda? De onde essa pessoa tira essa alegria toda? De onde essa pessoa consegue tirar, sabe, esse ânimo todo para continuar a caminhada, mesmo passando tudo que ela já passou? Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu o marido, está desempregado, as portas não se abrem, era do interior, veio morar aqui, mora sozinho, mora de aluguel. Não tem gente assim, que é a história que você senta assim, oh meu Jesus, misericórdia, meu pai. Você se esquece até da sua luta e começa a interceder pela vida do outro, porque diz, meu Deus do céu, a situação dessa pessoa é só Jesus. Mas tem pessoas que, sabe, nos ensinam, porque o passado não tem poder para deixar essas pessoas azedas. Aí o oposto, irmão, também é verdade. Tem pessoas que o passado consegue mexer tanto com elas, influenciar tanto elas, que elas acabam deixando o passado roubar delas aquilo que elas nasceram para ser. Outro dia eu fui falar num chá de mulheres também, um evento de mulheres, e eu falei isso. Eu disse, mulheres, não permitam que as situações que vocês estão enfrentando alterem a identidade de vocês. Olha o que Noemi disse, não me chama de Noemi, me chama de Mara. Sabe o que ela está dizendo? Porque o passado que eu tive alterou a minha identidade. Ela quer mudar o nome. Só que Ruth não. Ruth diz, eu também tive um passado cheio de dor, mas a gente vai continuar, a gente vai seguir, e esse futuro aí que a gente não sabe aonde vai dar, com certeza está nos reservando grandes alegrias. Um outro estudo, cuidadosamente elaborado, chegou à conclusão de que, preste atenção, a atitude de uma mãe em relação ao bebê é a mais forte influência que pode haver sobre o comportamento futuro dele. Talvez você não está entendendo por que eu estou falando isso aqui, mas é porque muitos dos comportamentos, ou muitas das dores que às vezes nós ainda guardamos dentro de nós, elas não começaram aqui, elas não começaram hoje, elas começaram lá atrás, e talvez até mesmo antes de você nascer. E aí você pode dizer, não, Paloma, agora você está falando demais. Antes de eu nascer, sim. Porque antes de um bebê nascer, ele já experimenta emoções. Antes de um bebê nascer, ele já tem sensações. Ele já tem percepções. Lembra de quando Maria estava grávida, e a Bíblia diz que Isabel também estava grávida. Vai ao encontro dela, Maria vai ao encontro dela, e você sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando Maria chega perto de Isabel, o que acontece no ventre de Isabel? O que acontece, irmãos? O bebê começa a se estremecer dentro da barriga dela. Aí eu te pergunto, esse bebê não sentiu nada, esse bebê, por que ele tem aquela reação? Por que ele tem aquele comportamento, estando dentro do ventre ainda, sem nem ver o que estava do lado de fora? Porque ele já tem emoção, ele já tem percepção. Por que um bebê, quando ele nasce, ele consegue discernir a voz do pai dele e da mãe dele, no meio de um tanto de voz falando? Porque é a voz que ele ouve todo dia, é a voz que ele ouve toda hora. Aí eu te pergunto, se um bebê foi esperado pela sua família, qual é a reação que esse bebê vai ter quando ele nascer? De segurança, de alegria.
Ele vai dizer: meu Deus, meus pais me desejaram, meus pais me amaram antes de eu nascer. Olha, eu ouvia minha mãe cantando para mim, eu ouvia meu pai conversando com a minha mãe e planejando como é que ia ser o chá de baby. Eu ouvia eles conversando, pensando: será que é homem, será que é mulher? Eu ouvia. Você consegue entender? Agora eu te pergunto, e o oposto? E um bebê que não foi esperado? E um bebê que, quando veio parar no ventre da mãe, a reação da mãe foi: meu Deus, eu estou grávida, você veio na hora errada, não era para você vir agora. E aí agora ela vai e conversa com seu esposo, ou talvez aquele homem não é o esposo dela, talvez ela só teve uma relação com aquele homem e ela engravidou. E aí quando ela vai dar a boa notícia de que ela está grávida, o que ela ouve daquele homem é: eu não quero esse filho, eu não sei se esse filho é meu, porque você teve outros relacionamentos. Olha, vamos dar um jeito nisso, eu vou comprar uma pílula para você, você vai abortar essa criança. Alguém está aqui comigo? Alguém está entendendo? Você imagina como vai ser a vida desse bebê depois que ele nasce, e ele sabe que não houve um ambiente preparado para a chegada dele. Por que você está falando isso, Paloma? Porque algumas pessoas, elas não lembram nada do passado, da infância, elas não sabem se elas foram queridas ou não queridas, elas não sabem se a mãe gostou ou não gostou, mas elas carregam comportamentos até hoje, por conta de situações lá atrás que não foram resolvidas. E eu não estou falando aqui, irmãos, de regressão, não estou falando aqui de nada dessas coisas que a gente sabe que é fora da Bíblia, que é heresia, mas eu estou falando porque eu sento com pessoas diariamente, e eu posso te afirmar que a maioria dos problemas das pessoas nada tem a ver com o presente, é só coisa do passado. Às vezes alguém senta comigo e diz: é porque eu quero conversar com a senhora, e lá, lá. Aí começa com uma história do presente, me dizendo algo do presente, porque eu tenho problema nessa área, assim, 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 eu não sei o que fazer, lá, lá, lá. E aí, né, eu tenho ali todo um trâmitezinho que a gente segue para conseguir acessar o coração da pessoa. E às vezes eu faço uma pergunta para a pessoa que não tem nada a ver com o que ela está me dizendo no presente. Ela nem entende na hora. Às vezes ela diz: não, mas por que essa pergunta? Não tem nada a ver. Eu digo: você que acha, não tem nada a ver, me responda. Gente, é impressionante. Eu participei de um grupo, eu não tenho tanto tempo, mas eu participei de um grupo na época, eu fui líder junto com outro casal, de um grupo que era justamente para ajudar pessoas que vinham com problemas na área da sexualidade. E aí, a maioria das pessoas que procuravam ajuda, porque elas queriam o quê? Ser livre da homossexualidade, ou livre de algum tipo de vício na área da sexualidade. E aí elas chegavam para conversar com a gente, e o problema delas era todo em torno: porque é assim, 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 assim. Só que antes da gente entrar nessa área da sexualidade, a gente tinha todo ali um norte, né, que a gente ia seguindo ali. E era engraçado quando eu perguntava para algumas dessas pessoas assim: ei, me fala sobre a tua relação com teu pai. Irmão. Aí alguns dizem: não, mas não tem nada a ver não. Não, mas me fala, eu quero saber como é que foi seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Por quê? Porque preste atenção, um dos fatores que pode levar uma pessoa a desenvolver o comportamento da homossexualidade está ligado a quê? A problema com a paternidade. E às vezes a pessoa não tem nem noção. Ela vai dizer assim: não, mas eu nasci assim. Né? Você já ouviu isso? Não, eu nasci assim, porque desde criança eu sou assim. Desde criança eu já tinha pensamentos assim. Não, querido, você não nasceu assim, porque nascer assim é na verdade dizer que Deus errou. Porque se ele queria ter te feito mulher, então por que ele não te fez mulher? Aí ele te fez num corpo de homem, para você ter que lidar o resto da sua vida com um conflito, com você, com a sociedade, com Deus. Você já pensou num Deus tirano?
Capaz de fazer uma coisa dessa? Porque se quer fazer homem, então cria homem. Se quer fazer mulher, cria mulher. Mas por que então fazer alguém com... você eu quero que seja mulher, mas eu vou te fazer num corpo de homem? Não, irmão. Nosso parâmetro é a palavra. E a palavra diz: macho e fêmea os criou. E aí a gente começa a entrar e fazer algumas perguntinhas, e era impressionante como o semblante das pessoas ia mudando, a proporção que a gente ia entrando em algumas áreas que às vezes ficaram encobertas por anos. Porque você sabia que o teu semblante te denuncia? Sabia? Um dia Pedro quis fingir. Alguém chegou e disse: olha, aquele ali anda com Jesus, porque ele é igualzinho a ele. Você já leu isso? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro diz: não, eu nunca nem vi. Quem é esse? Aí a pessoa, não sei se é na tradução diz que é a criada, eu não lembro, mas ela diz assim: você é sim um deles. Na minha tradução diz assim: porque a sua fala te denuncia. E outro dia eu estava em um lugar, eu falei: olha, mulherada, a nossa fala denuncia o que a gente carrega. A forma como a gente se apresenta diante das pessoas denuncia o que a gente tem dentro da gente. É impressionante. Às vezes a gente quer até fingir. Não tem aquele dia que nada deu certo dentro de casa, mas a gente: não, eu vou botar a melhor roupa, né? Vou botar o melhor salto, a melhor maquiagem, para ninguém perceber o que aconteceu lá dentro de casa. Mas sem querer, querendo, você chega e começa a conversar com alguém. E aí a pessoa diz assim: mas o que foi que aconteceu? Aí você fica assim: não, nada, está tudo bem. Não, você está meio diferente. Parece que tem alguma coisa assim no seu rosto. Quem já passou por essa experiência, irmão? É só eu? Meu Deus, estou me sentindo uma ET. Acontece. Por quê? Porque uma hora ou outra nós vamos revelar o que nós carregamos dentro de nós. Eu gosto muito de pregar para a mulherada, demais. Tá aí minha mãe. Outro dia, e eu vou para um monte de chá. Não sei porque elas acham que eu tenho cara de chá, porque eu vou para um monte de chá. Outro dia eu fui em um e eu disse: as mulheres estão tão estressadas, que elas estão dentro de casa, fazendo a comidinha, arrumando as coisas, aí o menino passa, sem querer derruba a tampa da panela. Não tem aquela tampa daquela panela que faz zoada? Meu Deus, foi só a tampa de uma panela, mas essa mulher, ela vai dar um grito tão grande que parece que a casa todinha está caindo naquela hora. Menina! Aí eu fico: gente, mas é só a tampa de uma panela. Vai lá, pega a tampa da panela, bota na panela de novo. Pronto, vida que segue. Mas as mulheres estão tão estressadas. Aí eu te pergunto: o estresse delas é por conta do presente? A maioria não. A maioria, se você for sentar com elas e conversar um pouquinho, você vai descobrir que o estresse delas é porque ela nunca perdoou o pai, ela nunca perdoou o marido que traiu, ela nunca perdoou o namorado da adolescência que ela amava ele, e ela... é um monte de coisa mal resolvida do passado. Tem gente que às vezes senta comigo e diz: Paloma, é porque eu quero te contar uma coisa. Meu Deus do céu e tal. Aí eu digo: mas isso aconteceu quando? Eu não me assusto mais, porque nada mais me assusta, irmão. Mas às vezes eu fico assim: o quê? Isso aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade. E você tem quantos anos hoje? 40. A gente sorri aqui, irmão. A gente sorri agora. Mas essa é a verdade. As pessoas estão com 40, 50, 60 anos carregando situações de quando elas tinham 5, 6, 10. E eu acredito que a tentativa de Deus, ao trazer essa conferência para o coração aí da liderança, é querer arrancar pessoas do passado. Porque na verdade, sabe qual é a conclusão que eu tenho? É que
para algumas pessoas o passado não é passado, o passado ainda é presente, porque elas não conseguiram renunciar, porque elas não conseguiram abrir mão. Sabe um exemplo na Bíblia, porque eu gosto de comprovar as coisas na Bíblia? Uma mulher chamada Raquel. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Raquel era filha de um homem pagão chamado Labão. Você sabe disso? Mas ela casou com Jacó, e Jacó era do meio do povo de Deus. Mas quando Jacó decide sair da casa de Labão, ele chama Raquel, ele chama Lia, ele diz: olha, nós vamos embora, nós vamos viver um novo tempo na nossa vida. Não é mais tempo de ficarmos dentro da casa do teu pai. Por quê? Porque aquele tempo foi um tempo específico, mas acabou. Ele tinha que sair de lá. Por quê? Porque ele tinha que se resolver também com seu irmão e com a sua casa, com a sua família. Aí a Bíblia diz que Jacó vai embora, mas Raquel, antes de ir embora, sabe o que ela faz? Rouba o ídolo do lar do seu pai. O que era um ídolo do lar, irmãs? Naquela época, para Jacó, para Labão, que era um pagão, ele acreditava que aquilo ali trazia de alguma forma segurança, proteção, porque ele era um idólatra. Mas Raquel, convivendo com Jacó, tendo um esposo que servia a Deus, que era temente a Deus, ela já deveria ter discernido: isso aqui não faz mais parte da minha vida, isso aqui não faz, está me chamando para um novo tempo, Deus está me chamando para uma novidade, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Mas a Bíblia diz que pelo contrário, ela pega aquilo, ela se agarra aquilo e ela vai com ele. Quando Labão percebe que alguém roubou o ídolo do lar, ele vai atrás. E sabe o que Raquel faz? Ela senta em cima, esconde e não deixa ninguém acessar aquele lugar. E sabe o que ela diz? Oh, eu não posso me levantar porque eu estou naqueles dias. E sabe o que Deus falou comigo um dia eu lendo isso? As irmãs estão tão assustadas que um barulhinho na igreja, você quis gritar, que nem na sua casa, né? Sabe o que Deus falou comigo um dia sobre Raquel? Raquel estava sendo desafiada a começar uma nova história, mas o coração dela ainda estava preso ao passado. O coração dela ainda estava preso a tudo aquilo que ela aprendeu dentro de casa. E outro dia eu pregando em um lugar, eu falei: mulheres casadas, esqueçam a forma como vocês aprenderam. Porque lá na minha casa eu fazia assim, irmão, isso era lá na sua casa. Por que eu estou falando isso? Porque inúmeros casamentos dando problemas hoje, porque o marido vem com a cultura que ele trouxe da casa dele, aí a esposa vem com a cultura que ela trouxe da casa dela, e chega os dois dentro da mesma casa. Não, só Jesus. Você vai sentar para conversar, não, mas é porque na minha casa eu aprendi que a gente tem que, quando a gente vai deitar, a gente tem que botar o chinelo assim virado para... Aí o outro, não, na minha casa ficava tudo bagunçado, o chinelo ia para debaixo da cama. Ô raiva, né? Quando você acorda e não encontra o chinelo lá, que está para debaixo da cama, que alguém chutou. Coisas simples. E eu gosto de trazer exemplos simples do dia a dia, mas para você entender como isso está destruindo as pessoas. Passado. Aí eles casam ali, e Deus está dizendo: olha, vocês agora vão começar uma nova história. Agora é vocês. Agora vocês deixaram pai e mãe e vocês vão se unir, começar uma nova história a partir de vocês. Mas não conseguem. Porque na minha casa é assim. Porque lá a mamãe fazia desse jeito. Porque papai e irmão foi papai, foi mamãe. Agora você casou. É outra história. Eu nem ia falar isso, mano. Não está aqui escrito não. Mas Deus está tratando conosco. Precisamos abrir mão do passado. Precisamos abrir mão do que fizeram conosco. Porque o que fizeram conosco não é maior do que o que Deus tem para nós.
o que o passado fez não é maior do que o futuro que está diante de nós. A Bíblia diz que, sabe, as provações que nós temos que enfrentar agora não se comparam ao peso de glória que há de ser revelado para nós. A grande verdade é que você, querendo aceitar ou não, muitas de nós, ou muitos de nós, ainda estamos vivendo no hoje, completamente influenciado pelas coisas que aconteceram lá atrás. E eu quero já ir caminhando para o final, mas eu quero desmistificar com você algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero desmistificar é que algumas pessoas dizem assim: um tempo cura todas as dores. Não é? Você já ouviu falar isso? Mas a grande verdade, irmãos, é que quando você não resolve alguma situação do seu passado, o tempo não tem poder para curar isso. O tempo, na verdade, tem poder às vezes para esconder isso dentro de nós e nos pregar uma grande surpresa, porque lá na frente a gente acha que já está tudo resolvido, aí pá, vem à tona. José. Um dia eu lendo a história de José, eu me deparei com a seguinte cena. José passou tudo que passou, os irmãos traíram, venderam, foi parar no Egito. Propósito de Deus, ele para lá. Mas quando ele para lá, a Bíblia diz que ele casa, ele tem filhos. Você sabe qual é o primeiro nome do filho dele? De José? Valendo um bombom. Qual é o nome do primeiro filho de José, irmão? Quem? Como é o nome do primeiro filho de José, irmãos? Manassés. E sabe o que ele diz quando ele bota o nome da criança? Deus me fez esquecer do meu passado. Só que não era verdade. Sabe o que acontece quando os irmãos de José vão para o Egito por causa da fome que agora estava tendo lá na terra deles? A Bíblia diz que quando os irmãos chegaram diante de José, os irmãos não reconheceram José, porque José estava diferente, mas José reconheceu os irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? José não se deu a conhecer. E sabe o que ele começou a fazer? Um teste com os irmãos. Por que você acha que José fez um teste com aqueles irmãos? Gênesis 42, se eu não me engano. A Bíblia vai dizer que quando José olha os irmãos, eu não fiz questão de ficar lendo, irmãos, para não tomar muito tempo, mas a Bíblia vai dizer que quando ele olha os irmãos, ele lembra dos sonhos. E qual era o sonho? Que ele ia ser grande, os irmãos iam se curvar, mas por causa do sonho, o que aconteceu? Os irmãos venderam, os irmãos maltrataram, os irmãos ficavam com raiva dele. Aí você me pergunta, será que José se lembrou só do sonho? Ou ele lembrou de tudo que ele passou por causa do sonho? Em alguns momentos nesse texto, você vai ver que José se retira da frente dos irmãos e vai fazer o quê? Chorar. E aí eu te pergunto, por que José sai para chorar? Porque quando ele encontra os irmãos, a memória dele é ativada e ele começa a se lembrar de tudo que ele deixou para trás. E sabe o que eu entendo, irmãos? Deus ali estava dando uma oportunidade não só para os irmãos de José de se redimirem. Deus estava ali dando uma oportunidade para o próprio José enfrentar o passado dele agora diante dos olhos dele e continuar. José olha aquilo ali e ele diz: meu Deus, meus irmãos, meu passado, minha história. Quantas pessoas não conseguem nem visitar os seus pais? Quantas pessoas não conseguem voltar de onde saíram, de onde passaram a sua infância?
Quantas pessoas você senta para conversar com elas e pergunta o que eu sempre pergunto: me fala dos seus pais. Não quero falar sobre isso. Não, deixa para lá. Deixa quieto, já passou. Não passou. Porque o que passou, o que está resolvido, você consegue falar. Porque nós não vamos ter amnésia, irmão. Nós não vamos esquecer de tudo que vivemos, não. Mas nós podemos, se curados, nós podemos nos lembrar do que passamos, e isso não causar mais nenhum tipo de dor em nós. Isso não causar mais nenhum tipo de reação em nós. Causou reações em José. José chorou. Sabe o que Deus estava provando para José? Você disse, quando seu filho nasceu, que eu tinha feito você esquecer do seu passado, da sua família. Mas a grande verdade é: não, José, eu quero que você resolva as coisas com seu passado. Eu quero que você enfrente esse passado que agora está diante dos seus olhos e saia maduro dessa situação. Várias vezes José vai chorar no texto. Eu até te oriento a ler um texto, tem na internet, Os 7 Choros de José. É baseado nessa história. Vários momentos que José para chorar. E aí eu quero concluir dizendo para você o seguinte: a raiz de relaxar, ela não consegue descansar quando ela está sofrendo de ansiedade. Depressão, excesso de passado altera até o cérebro, irmão, sabia? E aí eu quero abrir esse parêntese para dizer isso. Cuidado com os nossos julgamentos, cuidado com as nossas falas, porque às vezes na tentativa de ajudar alguém, a gente acaba despejando sobre ela mais dor. Na tentativa de tirar aquela pessoa daquele lugar, mas às vezes por causa da nossa ignorância a gente acaba empurrando ela. Então tenha cuidado, porque pode ter alguém sentado do seu lado com algum tipo de mal emocional dentro dela, precisando de ajuda e não de crítica, precisando de ajuda e não de julgamento. Eu vim ministrar aqui em Vila Nova, por aqui, né? Na hora que eu estava orando, o Senhor começou a falar ao meu coração: ministra, porque tem alguém aqui que essa semana passou na cabeça dessa pessoa tirar a sua própria vida. E aí eu comecei a orar, era uma reunião assim, e aí eu comecei a orar e o Senhor, e agora, gente, olha, repreendido, um levante. O inimigo querendo me derrubar. E aí tu diz: não é o inimigo não, é teu salto mesmo que enfiou no negócio. E eu comecei a orar, e o Senhor fazia eu orar nessa direção, mas eu não sabia quem era, mas eu orei. Depois eu fui me sentar, e aí acabou o culto, o pastor pegou o microfone, começou a dar os avisos, e aí veio uma moça me abraçar, uma jovenzinha, acho que não sei nem se tinha 20 anos, e ela começou a me abraçar e a chorar muito, e ela disse: eu quero te agradecer. Eu disse: amém. Fiquei sem entender, eu falei: mas por quê? Ela disse: porque ontem eu estava em casa e veio no meu pensamento tirar a minha própria vida, e eu tentei fazer isso, mas não consegui. E eu disse: meu Deus, não tinha nem 20 anos. Falei: meu Deus, a nossa geração está doente. Aí você vai sentar com uma pessoa dessa, você vai conversar o porquê fazer isso. Ninguém acorda de um dia para o outro e pensa: não, estou cansado da vida, vou me matar. Não é assim. É um somatório de coisas do passado não resolvidas. Amém? E eu louvei ao Senhor, né? Porque através da palavra ela ali recebeu, entendeu. Mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas adoecidas. E eu quero orar com você. E eu pedi uma palavra ontem. Eu disse: Deus, eu quero orar baseado numa palavra. E eu lembro que o Senhor me falou da mulher deformada. Lembra dela? A Bíblia diz que há 18 anos aquela mulher andava encurvada. Ela não podia se endireitar. No caso daquela mulher, ela tinha um problema de ordem espiritual também, né?
influências espirituais. Mas Deus começou a falar assim comigo: Paloma, muitas mulheres estão caminhando exatamente assim. Elas estão dentro das igrejas, elas estão dentro dos ministérios, elas são líderes, elas são mulheres atuantes, elas são esposas, às vezes são empresárias, mas elas estão carregando deformidades nela. Às vezes elas não conseguem de forma nenhuma se endireitar. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é esposa de um pastor, e ela não é pastora, ela é esposa de um pastor. Mas a sociedade, a igreja exige demais das pessoas, e a igreja quer que ela também, faça a mesma coisa que o marido dela faz. Só que ela sofre com um complexo chamado complexo de inferioridade, rejeição. E um dia ela sentada comigo, ela disse: eu estou cansada, porque as pessoas não têm noção de quando elas falam aquelas coisas para mim, do quanto elas me acabam mais ainda. Elas não têm noção, elas acham que elas estão me encorajando, mas na verdade elas estão me matando por dentro. Porque se tem uma coisa que a pessoa que sofre com complexo de inferioridade quer, é não ser daquele jeito. Ela luta para não querer ser daquele jeito. E sabe o que eu tive que fazer? Eu fiquei parada olhando para ela, porque eu tive que assumir que nós fazemos isso mesmo. Eu falei: mas eu te entendo. Você não precisa ser o que as pessoas querem que você seja. Simplesmente seja o que Deus quer que você seja. Pare de querer responder às expectativas alheias. Pare de querer dar uma resposta para as pessoas. Eu tenho que ser assim, eu tenho que andar assim, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que ser assim. Por quê? Porque a igreja quer que eu seja, porque as pessoas falam. Não, não. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. O evangelho não é para colocar fardo em nós, pelo contrário, é para tirar o fardo de sobre nós. Jesus um dia olhou para a multidão e disse: elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas. E sabe o que ele diz? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Será que você pode cutucar uma mulher dessa que está do seu lado e dizer para ela: receba alívio? Receba alívio. Acredito que uma das propostas dessa conferência é trazer alívio para a sua alma nesses dias, é trazer alívio para o seu corpo nesses dias, é trazer alívio para o teu espírito nesses dias. Você pode se colocar de pé nesse lugar e eu quero orar com você. Oh Deus.